O Japão acaba de lançar uma motocicleta que não cai, reconhece o rosto do piloto e talvez nem precise de estradas. Ela transforma o equilíbrio em software e a velocidade em silêncio, forçando o resto do mundo a correr atrás. Porque quando pilotar se transforma em código, tudo na forma de viajar muda. Quem pode dirigir, o quão segura uma viagem parece e até se as rodas realmente precisam tocar o chão. Aqui está essa revolução em ação, uma parceira autobalanceada que se levanta e desliza até o dono. Um foguete elétrico que atingiu 456 km por hora, sem emitir um rugido. E um conceito projetado para tornar acidentes quase coisa do passado. E muitos outros já estão reescrevendo o futuro da mobilidade. Yamaha Motoroid 2. Em um silencioso salão de testes em Iwata, no Japão, uma máquina permanece em pé sem que nenhuma mão a sustente. Sem descanso lateral, sem piloto. Apenas equilíbrio, perfeito e intencional. Esta é a Yamaha Motoroid 2. E ela não apenas responde a comandos, ela entende intenções. Em seu núcleo está um sistema de inteligência artificial treinado para reconhecer seu dono por meio da análise de expressões faciais e movimentos corporais. Os sensores da motocicleta detectam até a menor mudança de postura e ajustam a suspensão, a direção e a resposta do acelerador para acompanhar. Ela não está apenas obedecendo a ordens, está se sincronizando com o comportamento do piloto, construindo uma espécie de memória compartilhada entre humano e máquina. O Active Mass Center Control System da Motoroid 2 realinha continuamente a distribuição de peso da moto, permitindo que ela fique em pé, gire ou até avance sozinha. O resultado é algo que parece menos um veículo e mais um ser vivo que quer se mover junto com você. Os engenheiros a descrevem como uma máquina parceira, uma expressão que pode soar poética, até o momento em que você a vê deslizando silenciosamente pelo chão para cumprimentar seu dono. Como um animal mecânico que aprendeu a demonstrar afeto, a Motoroid 2 não representa apenas tecnologia. Ela representa empatia na engenharia, onde o movimento se transforma em comunicação e as máquinas começam a nos reconhecer como mais do que simples operadores. Vauxhall Wattmann. A velocidade sempre foi a medida da obsessão no motociclismo, mas a Vauxhall Wattmann, criada em Mônaco pelo grupo Venturi, redefine o que a palavra velocidade realmente significa. Ela não ruge, ela vibra, o som dos elétrons colidindo em silêncio. Essa máquina produz 150 kW de potência, o equivalente a 203 cavalos de força, e entrega 200 Nm de torque desde a imobilidade. Sem embreagem, sem marchas, sem hesitação. Seu chassi, esculpido em alumínio de grau aeroespacial, foi projetado com base em dinâmica de fluidos computacional, cada curva calculada para cortar o ar com precisão cirúrgica. Quando o ex-campeão de MotoGP Max Biaggi subiu a bordo no Centro Espacial Kennedy da NASA, ele não estava em busca de um recorde pessoal, ele estava testando os limites da propulsão elétrica em si. A Wattmann atingiu 456 km por hora, quebrando 21 recordes mundiais em uma única tentativa. Mas o que a torna extraordinária não é apenas o fato de ser rápida, é que ela faz isso sem combustão, sem chama, sem o caos dos motores tradicionais. On ne met pas de frein à l'avant sur une moto qui va à des vitesses très élevées pour éviter que le pilote bloque l'avant. É a revolução silenciosa da física em movimento, eletricidade transformada em velocidade. A Vauxhall Wattmann prova algo sutil, mas profundo. L'autre avantage, c'est au niveau aérodynamique, ça nous enlève une pièce à l'avant qui crée une résistance à l'avancement. Que a potência não precisa mais ser barulhenta para ser arrebatadora. O futuro da velocidade, ao que tudo indica, vai sussurrar. BMW Vision Next 100. Em 2016, no coração do estúdio de design experimental da BMW, engenheiros construíram uma motocicleta para um século que ainda não existe. Eles a chamaram de BMW Vision Next 100. You can very clearly see it's a typical BMW motorbike. And this is mostly because we took the typical icons of a BMW motorbike and subscribed it into the future, basically.
um vislumbre de um mundo onde a tecnologia torna o perigo algo obsoleto. A estrutura da motocicleta, conhecida como flex frame, se move como um organismo vivo. Todo o quadro se flexiona e torce a cada curva, eliminando a necessidade de juntas ou colunas de direção tradicionais. Guiar se torna um diálogo físico. Você não a comanda, você a influencia. Cada movimento parece ter vida própria. O corpo é feito de compósitos de carbono ultraleves que se expandem sutilmente em alta velocidade para reduzir a resistência do ar, quase como se a máquina respirasse. O compartimento do motor muda de forma dinamicamente, otimizando a aerodinâmica em tempo real. Em vez de um painel de instrumentos, o piloto usa um par de óculos inteligentes que projetam dados essenciais diretamente em seu campo de visão. Faixas da pista, ângulos de inclinação, perigos à frente, criando uma experiência contínua de realidade aumentada. In that vision vehicle, we imagine all the downsides of riding a motorcycle to be gone. The vehicle will be so safe that you cannot fall over, accidents will be a thing of the past. Os engenheiros da BMW a descrevem como uma motocicleta que não pode cair, mas isso é apenas parte da visão. A verdadeira ideia é a harmonia entre a intuição humana e a inteligência da máquina. A Vision Next 100 não é apenas um estudo de design. É uma declaração filosófica. O futuro do motociclismo não está em escapar do controle, e sim em aperfeiçoá-lo. Like in 30 years when I step on this Vision bike, I think I will have lots of fun. Honda Riding Assist. À primeira vista, a Honda Riding Assist parece uma moto conceito elegante, limpa, minimalista, nada de anormal. Mas, quando o piloto desce, algo surpreendente acontece. Ela não cai. A motocicleta permanece firme, como se a gravidade tivesse perdido o interesse por ela. O segredo está em um sistema de autoequilíbrio desenvolvido pela divisão de robótica da Honda. Os mesmos engenheiros que criaram o robô humanoide Asimo. Em vez de usar giroscópios, o sistema ajusta continuamente a geometria da direção e o ângulo do garfo dianteiro por meio de microatuadores, imitando a forma como os humanos equilibram o corpo instintivamente em baixas velocidades. Quando a moto começa a inclinar, a unidade de controle de bordo prevê instantaneamente o ângulo de queda e faz um contraesterço, aplicando correções sutis que a mantêm ereta. É o equilíbrio transformado em código, uma conversa entre sensores de movimento, acelerômetros e mecânica de precisão operando mais rápido do que o reflexo humano. Por trás do espetáculo, o objetivo da Honda é a segurança. It keeps the bike upright, even when you're not on it. And you can get to follow you around like a puppy. A very expensive, very heavy, high-powered puppy. Por décadas, pilotos iniciantes enfrentaram o mesmo medo: perder o controle. A Riding Assist elimina essa vulnerabilidade, tornando as motocicletas acessíveis a qualquer pessoa que já hesitou diante da possibilidade de cair. Isso não é apenas uma demonstração de tecnologia, é a reprogramação da confiança entre humano e máquina. No leve zumbido do motor, é quase possível ouvir o futuro dizendo para relaxar: ele está no comando. Leapmotors C1. Em uma pequena oficina em São Francisco, um engenheiro chamado Daniel Kim começou a repensar a física sobre duas rodas. Sua criação, o Leapmotors C1, não se equilibra apenas pela habilidade humana ou por eletrônica. Ele usa massa em rotação para desafiar a gravidade. Dentro de sua carroceria estreita, há 2 giroscópios contrarrotativos, cada um girando a mais de 12.000 rotações por minuto. Juntos, eles geram um momento angular forte o bastante para manter o veículo em pé mesmo após um impacto lateral. Em testes, os engenheiros literalmente o chutaram de lado e viram o C1 apenas inclinar e, com calma, voltar ao centro. This is our C1, and as you can see it has 2 wheels, but it's actually there are 2 more hidden. Underneath here, these are the gyros, and that's what creates stability. It's a new vehicle architecture, especially for an electric vehicle. There's nothing like this in the world. O C1 é fechado como um carro, mas se comporta como uma motocicleta. Ele é movido por um sistema totalmente elétrico, capaz de percorrer 200 km por carga, com velocidade máxima próxima de 160 km por hora.
Ainda assim, a verdadeira inovação é invisível, uma harmonia delicada entre física e design, transformando o movimento em estabilidade. Para muitos, é um vislumbre do que o transporte urbano pode se tornar. Uma cápsula pessoal que combina agilidade com segurança, potência com equilíbrio. Driving the Litmotors AEV is a little bit like flying an airplane on the ground. You're basically cruising, left to right, leaning. So motorcycle people know what that feels like. Por mais de um século, as motocicletas dependeram da confiança no próprio equilíbrio. O C1 substitui a fé pela ciência. Um veículo que não pede que você domine o controle, porque ele já dominou isso por você. Volonaut Airbike e Lazaret LMV 496. Cada geração de engenheiros já sonhou com o mesmo objetivo impossível: voar sem asas. Na Alemanha, um grupo de projetistas aeroespaciais está se aproximando desse sonho com a Volonaut Airbike, uma aeronave pessoal disfarçada de motocicleta. Em vez de hélices expostas, a Airbike utiliza 4 microturbinas elétricas encapsuladas em sua estrutura. Elas sugam o ar por dutos de precisão e o expel em altíssima velocidade, gerando sustentação vertical sem o ruído ou o perigo das lâminas giratórias. O corpo é feito de fibra de carbono e titânio, pesando apenas 80 quilos. Leve o bastante para pairar até 3 metros acima do solo por quase 20 minutos com uma única carga. Ela não foi criada para acrobacias nem para viagens longas. É um experimento sobre o voo humano. O primeiro passo prático em direção a sistemas VTOL compactos voltados à mobilidade urbana. Os engenheiros afirmam que versões futuras poderão integrar sensores LiDAR e estabilização assistida por inteligência artificial, permitindo que pilotos comuns experimentem uma decolagem controlada com segurança. Enquanto isso, na França, outra máquina apaga a fronteira entre fantasia e engenharia. A Lazaret LMV 496 começa como uma motocicleta de estrada de 470 cavalos de potência, equipada com um motor Maserati Ni8. Mas, com um simples comando, suas rodas se abrem para fora, revelando 4 turbinas a jato que se acendem e elevam toda a estrutura no ar. Cada voo dura apenas alguns minutos, mas a mensagem é profunda. A gravidade já não é uma regra inquebrável. Juntas, a Airbike e a Lazaret representam uma nova ambição. Motocicletas que não precisam mais de estradas, apenas de coragem e imaginação. Johammer J 12000. Na cidade austríaca de Bad Leonfelden, os engenheiros seguiram um caminho diferente. Enquanto outros perseguiam velocidade e espetáculo, a Johammer concentrou-se em silêncio e sustentabilidade. A criação deles, a J12000, parece algo de outro mundo. Carenagem de alumínio curvada, sem motor visível, sem corrente, sem vibração. Mas, sob essa aparência serena, está um dos sistemas elétricos mais eficientes já construídos para uma motocicleta. Sua bateria de 12,7 kWh é integrada diretamente ao quadro, funcionando ao mesmo tempo como estrutura e fonte de energia. O motor fica dentro do cubo da roda traseira, eliminando perdas mecânicas de correias ou engrenagens. Esse design reduz a manutenção a quase zero, enquanto oferece uma autonomia superior a 200 km por carga. A moto pode ser recarregada completamente em 40 minutos, e sua bateria também funciona como gerador portátil, capaz de alimentar equipamentos em situações de emergência. Pilotar a J12000 não é sobre adrenalina, é sobre conexão, a sensação silenciosa de deslizar pela estrada ouvindo apenas o vento. Em sua simplicidade está a declaração mais radical de todas. O verdadeiro progresso nem sempre ruge. Às vezes, ele sussurra. E esse sussurro é o ponto central. O equilíbrio vira código, a potência se torna silenciosa e o risco é projetado para desaparecer. O futuro do motociclismo não será mais barulhento, será mais inteligente.